Agora, Elivaldo Barbosa, um anúncio que foi feito hoje também pelo governo federal foi a queda do PIB. O PIB nesse segundo trimestre caiu 9,2%. Uma queda importante, Elivaldo. Isso não foi uma queda, foi um tombo. Agora, esperado por conta das circunstâncias, né? É verdade, isso era uma consequência já inevitável em relação à letargia, à situação econômica, a crise econômica gerada pela paralisia das atividades em razão das consequências da pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo assim, Joelson, mesmo com essa previsão já admitida por técnicos da área econômica, tanto da iniciativa privada como também lá mesmo da equipe econômica do governo federal, mesmo assim, Joelson, o impacto ainda é grande, com toda a preparação que existia. Não é fácil um país resistir a uma queda do produto interno bruto que chega perto de 10%. Muito grande. Agora, muita gente fica assustado com o valor, com o impacto, 9,2% de queda no segundo trimestre. Mas exatamente qual é a repercussão que isso tem na vida do cidadão, a minha, a sua? É assustador, mas até que ponto? Nós vamos conversar com o doutor mestre em economia, João Vitor, que vai falar conosco a respeito desses números, desses dados. Doutor João Vitor, muito obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. A pergunta que faço para começar é: o que é exatamente o Produto Interno Bruto e como ele afeta a vida dos brasileiros? Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Essa notícia, de fato, nos pegou com um impacto muito grande, né? Porque o PIB cair próximo de 10%, de fato, ele demonstra uma fragilidade geral da economia brasileira, né? Em Minas Gerais, o PIB ele é soma de todas as riquezas produzidas pela atividade econômica do país, a soma de tudo que é produzido, comercializado, a soma de todos os investimentos. Ou seja, uma queda próxima de 10% representa que, no geral, nossa atividade econômica deixou de funcionar equivalente a 9,7%. Então, isso representa menores investimentos, representa menor nível de emprego, menor nível de produção e comércio, né? Então, afeta setores gerais na economia. Contramão, professor, está o agronegócio, que experimenta aí um desempenho até acima da média, considerando a produção não só de grãos, mas também no polo sucro-alcooleiro, no polo frutícola. Até que ponto este segmento poderá ancorar a recuperação econômica com essa realidade de queda do produto interno bruto? Historicamente, o setor de exportações primárias de agronegócio, de minérios, ele tem suportado mesmo em momentos de crise, né? Principalmente porque ele se volta para o comércio exterior e no qual esses outros países eles mantêm o nível de consumo desses produtos. Até porque são basicamente produtos alimentícios, né? Que não têm uma baixa da demanda nesse momento de crise. Então, outros setores que dependem do mercado interno, setores ligados à indústria, ao comércio, eles são mais prejudicados. Mas como o setor de agro é voltado para a produção de alimentos, para o mercado exterior, então mesmo em momentos de crise, esse setor consegue se manter. E em função de qualidade da safra e de alguns benefícios naturais que nós temos pela colheita desse ano, nós conseguimos ter até um saldo positivo nessa pauta de exportações, né? Porque basicamente nós exportamos bastante em função dessa produção do agro e em função da paralisia da atividade econômica, nós não consumimos bastante no interior. Então, nós importamos menos e exportamos bastante, de modo que esse saldo comercial externo conseguiu se manter interessante mesmo em momentos de crise. Doutor João Vitor, a gente quando fala de PIB, a gente geralmente compara conosco, né? Então, assim, caiu no segundo trimestre 9,2%. Nunca existe uma comparação com outros países. O fato de outros países também terem experimentado uma redução diminui um pouco o impacto negativo que isso tem para a economia brasileira? Nós tivemos agora essa queda de 9,7%, que se compara ao trimestre imediatamente anterior, certo? Se nós compararmos a variação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, a variação chega próximo de 11,5%, o que de fato é muito grande. O que na verdade acontece é que, como o Brasil depende bastante da produção de produtos primários para exportação, então nosso crescimento depende fundamentalmente do crescimento externo. Então, se os países parceiros do Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, se eles também demonstram uma baixa no seu crescimento, isso também tende a nos impactar negativamente no futuro. Porque se eles tendem a crescer menos, eles tendem a também importar menos produtos brasileiros. Então, o mais interessante para a economia brasileira nesse momento é que consiga manter o funcionamento de suas exportações e que mantenha a expectativa de um crescimento não tão ruim dos seus parceiros. Porque se esses países vêm à crise, a tendência é que nossa crise se agrave ainda mais. Porque nós temos apenas a válvula de escape das exportações para poder crescer, tendo em vista a fragilidade da nossa economia doméstica. Então, o mais importante agora é que nós consigamos recuperar a atividade doméstica,
consigamos manter esse mercado interno minimamente aquecido e que nós contemos com esse crescimento externo, porque são eles que vão, de fato, importar nossos principais produtos exportados. O governo federal faz uma opção com o pagamento de auxílios emergenciais, pagamento de uma espécie de abono, bonificação para quem tem carteira assinada também, redução de contratos de trabalho. Olhando para essas medidas, o senhor enxerga que o governo está montando uma estratégia mais de curto prazo? Essa seria a melhor maneira para reverter os efeitos negativos da economia? Essa é uma questão importante, porque se nós formos olhar para esse 9,7%, ele envolve vários setores, né? E os setores que mais apresentaram baixas foram fundamentalmente as famílias, que deixaram de consumir, que teve uma queda próxima de 8%, e o nível de investimento, que caiu 15%. O que isso revela? Revela basicamente que a baixa demanda das pessoas que não têm emprego, que não têm renda, desestimulou as empresas a produzirem, a investirem. Então, a atitude do governo deve ir justamente nesse sentido. Deve garantir, por um lado, que as famílias mantenham renda com possibilidade de consumir, porque se as pessoas têm dinheiro, elas vão consumir e as empresas vão querer vender. E também é preciso que haja em contrapartida, e aí nesse ponto nós verificamos que a atitude não foi a mais adequada, que seria um suporte às micro e pequenas empresas. Porque são essas micro e pequenas empresas que garantem o nível de produção nas cidades do Brasil, né? E elas garantem o nível de emprego. Então, a atitude mais adequada nesse momento de crise seria, ao mesmo tempo, garantir que o auxílio se mantivesse até o longo mais possível, para garantir que essas famílias se mantenham com capacidade de consumir, e também garantir um crédito subsidiado para que as empresas não fechem nesse momento de crise. Porque são justamente essas variáveis, os investimentos das empresas e o consumo das famílias, que mais impactaram nessa baixa do PIB. Então, nós entendemos que o auxílio está sendo aplicado, né, que era no valor de R$600, agora foi reduzido para 300. No entanto, é preciso que também o suporte às micro e pequenas empresas aconteçam, porque, de fato, são elas que sustentam a atividade econômica no país. Qual é o efeito desse cenário, por exemplo, na inflação, na escalada de preços? Nós tivemos agora, no primeiro trimestre, uma deflação. Né? Deflação, para quem não sabe, seria uma baixa generalizada dos preços, seria um efeito inverso da inflação. À primeira vista pode ser algo positivo, né, porque os preços estão caindo, mas o que na verdade revela é que, como esses preços estão em queda, não há estímulo para que novos investimentos sejam feitos. Porque, veja, eu vou fazer um investimento hoje em uma mercadoria, sendo que daqui a um mês ela vai estar mais barata. Isso é desinteressante. Então, o que nós temos verificado ao longo desse ano não é a inflação, é um fenômeno inverso da deflação, que ocorre basicamente porque, como nós temos um nível de atividade econômica bastante baixa e as pessoas estão demandando muito pouco, estão com pouco dinheiro, então os preços tendem a se manter baixos. O que é interessante para quem consegue manter sua renda, mas é muito ruim para os investidores e produtores, porque eles não têm estímulo de fato em produzir. A expectativa deste ano é que nós fechemos a inflação no máximo na casa dos 2%, o que é muito baixo, né? Mas ainda é melhor do que se nós fechássemos como começamos o ano, com inflação negativa. Imprimir mais dinheiro é um risco, mesmo nesse cenário? Na verdade, a impressão de dinheiro nesse momento não chega a ser um risco, mas também não sei se seria a atitude mais adequada. Porque, na verdade, essa impressão de dinheiro ela se assume como um risco para a elevação dos preços quando a economia está bastante aquecida. E quando você imprime mais moeda, você aumenta mais ainda essa demanda. Como, na verdade, a economia está bastante ociosa, eu acredito que não haveria esse risco de inflação. Mas não precisaríamos chegar ao ponto de imprimir dinheiro. Eu acredito que uma atitude fiscal do governo, direcionando recursos para as famílias, como tem sido feito, então prorrogando esse auxílio, e uma expansão fiscal via subsídios para as empresas que garantem geração de empregos, já seria uma atitude mais interessante e eficaz do que a impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro, de fato, seria uma medida no período posterior, se a crise persistir em um momento mais grave. Mas, se acontecesse agora, não teria risco de inflação, essa é uma coisa que é clara, mas ainda assim não é o que deve acontecer, porque o governo tem outros instrumentos que deve usar para poder corrigir. Fica gravado aí, não fica? Agradecer ao senhor, mestre em economia, João Vitor, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado, doutor João Vitor, portanto, falando a respeito da economia, complexa a situação, mas veja, o Brasil falta alternativas, tem que fazer isso mesmo, é auxílio emergencial, por enquanto, para tentar manter essa máquina funcionando. E um aspecto interessante abordado pelo professor economista João Vitor, diz respeito exatamente a um segmento que ainda é tímido
por parte das políticas públicas do governo federal, ou seja, por parte de uma política econômica, que é exatamente irrigar a política de crédito às empresas, principalmente os pequenos negócios, como forma de dar sustentabilidade a esses negócios e gerar empregos e movimentar a economia. É um setor que ainda é muito burocrático e que tem muito no papel, na intenção, mas na prática está muito longe de cumprir os objetivos.